Oi, aqui é a Fernanda Fratarola. Nesse vídeo a gente vai falar sobre TOEFL IBT ou TOEFL ITP. Muitas vezes os alunos chegam pra gente sem ter certeza de qual a prova que eles precisam fazer, ou muita gente não sabe nem que a prova do TOEFL tem dois tipos diferentes de prova. Então é muito importante quando você começar a pensar, talvez eu queira estudar fora, ou eu quero fazer um mestrado, um doutorado numa universidade do Brasil. É importante você saber qual é a prova que você precisa fazer. Você vai precisar fazer o TOEFL IBT ou o TOEFL ITP. Então a gente tem algumas questões em relação às provas, né? A gente primeiro tem a diferença de aceitação. Pra gente estar falando de estudar fora, fazer um mestrado, um doutorado, 98% das vezes a prova que você vai precisar fazer é o TOEFL IBT. Existem alguns casos, alguns programas de bolsa que até aceitam o TOEFL ITP, mas isso é bem incomum, bem raro. Quando a gente está falando de fazer provas para o Brasil, né? Eu quero fazer um doutorado na USP, por exemplo, um mestrado, e outros lugares no Brasil, né? Outras instituições de ensino, pedem o TOEFL ITP. Algumas vão aceitar tanto o TOEFL ITP como o IBT, mas vão ter o ITP como uma opção. Então, a primeira coisa é essa, a questão da aceitação. Então, se você está pensando em estudar fora, quase garantido que a prova que você vai precisar fazer do TOEFL é o IBT. Mas aí a gente vai... Então, assim, essa é uma primeira questão que a gente tem que saber. A segunda questão que a gente tem que saber é entender que as provas têm estruturas diferentes e, por isso, não é possível se preparar para uma estudando para outra. Que essa é uma questão também que a gente... É uma pergunta que eu recebo bastante. Fernanda, eu tenho aqui um livro do IBT que eu comprei, ou que a minha irmã já tinha, ou que é emprestado de uma amiga, mas eu vou fazer a prova do TOEFL ITP. Eu posso me preparar para esse livro? Não dá. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente está falando das diferenças de estrutura da prova, é que a prova do TOEFL ITP é uma prova 100% múltipla escolha. Ela vai trabalhar com 3 sessões. A sessão do listening, que por si só é diferente já da sessão do listening do TOEFL IBT. Ela vai ter uma sessão que se chama Structure and Written Expression, que é também sessão de múltipla escolha, mas é uma sessão focada em gramática. Essa sessão ela não aparece na prova do TOEFL IBT. E a última sessão é a sessão do Reading, que é a sessão que apresenta mais semelhanças entre as duas provas, que é uma sessão também de múltipla escolha, mas na prova do ITP existem algumas questões que não caem na prova do IBT, e na prova do IBT, na sessão do Reading, algumas questões que não caem na prova do ITP. Então, embora elas apresentem grandes semelhanças, essas sessões, né, do Reading, a sessão do Reading do ITP e do IBT, elas não são idênticas. Então, essa é outra coisa importante que você tem que ter em mente. E na prova do IBT, a gente tem uma prova que não é toda de múltipla escolha. A gente tem 2 sessões de múltipla escolha, que são as sessões de Reading e Listening. E a gente, depois disso, tem a sessão do Speaking, que são 4 perguntas. E a gente tem a sessão do Writing, que é composta de 2 redações. Então, as provas têm estruturas diferentes, tem aceitações diferentes, tem pontuações diferentes, né? A gente tem a prova do TOEFL IBT, onde você tem o score máximo de 120 pontos, e você tem a prova do ITP, onde você tem a pontuação máxima de 677 pontos, sendo que o score mínimo possível é 337. Então, não tem, né? Se você olhar o score, eu não sei que prova tem que fazer, mas o score pedido é 80, é o IBT. Qualquer score até 120 vai ser o IBT. Pontuações mais altas, 400, 500, 600, é o TOEFL ITP. Então, é importante a gente ter isso em mente. As provas, além disso, tem uma diferença de custo, sim. A prova do ITP é uma prova mais acessível do que a prova do IBT. Mas a gente acaba que, né, faz a prova que a instituição de ensino que a gente quer estudar pede. Mas é importante a gente saber essas diferenças e ter isso em mente antes da gente começar a se preparar, para a gente se preparar para a prova certinha. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, é só deixar aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso aí, um abraço e até o próximo.